Boa tarde, meninos. Então, hoje nós vamos começar o eletromagnetismo, certo? Na realidade, essa parte vai relacionar a eletricidade que nós já estudamos com o magnetismo que nós vimos na aula passada, tá? Então, o que ocorre aí? Nós vamos, através de cargas elétricas, gerar um campo magnético ou, através de um fluxo magnético, produzir campo elétrico, tá? Então essa é uma parte da física, o eletromagnetismo. Ela é muito utilizada, né, pela gente nas máquinas, equipamentos, gerações, etc. E na hora de estudar ela tem uma certa complexidade. Então vamos tentar ir bem devagar, bem analiticamente, tá? Bom, então primeiramente uma parte histórica, né, da relação entre a eletricidade e o magnetismo, certo? Aí vai citar alguns autores, como Ørsted, que fez alguns experimentos, né? E que, em relação à invenção dos geradores elétricos, que nós já estudamos, né? Que permitiam gerar corrente elétrica, tá? Ele se aproveitou dessas análises, legal? Então, ele demonstrou na realidade que existe uma interação a partir de um determinado experimento, que nós vamos ver a seguir, na qual ele colocou uma agulha magnética próxima a um condutor de eletricidade, como se fosse um fio elétrico, certo? Um fio desses que a gente utiliza para ligar as coisas na tomada. E aí ele utilizou uma bússola e um fio de platina em circuito. Os que a gente utiliza hoje são de cobre, né? São bem mais simples e baratos, tá? E aí que ocorria? Quando ele era percorrido pela corrente elétrica, ficava incandescente, o que garantia uma corrente suficientemente intensa. Quando o fio era aproximado da bússola, aí que vem a questão interessante, a agulha magnética sofria deflexão. Então, naturalmente, pelo magnetismo, o que ocorre? Pelo magnetismo, a agulha aponta para o norte, lembram? Sempre. Para o norte magnético, para o norte geográfico, né, que é um sul magnético. Agora, pela experiência realizada, o que foi verificado? Que essa incidência da aproximação de uma bússola de um fio que passava a corrente elétrica por ele sofreu uma deflexão. Se ele sofre uma deflexão é porque existe um campo magnético ao redor dele, tá? Então, vamos ver o que segue. Então vejam bem, o experimento que a gente está em análise aqui é assim, ó. Aqui tem um fio que passa uma corrente elétrica, tá? Essa agulha, inicialmente, ela estava apontando para o norte, né? Quando fez passar uma corrente elétrica pelo fio, ele reparou que a bússola... Espera um pouquinho, eu já atendo, tá? Só um minuto. Ele reparou que a bússola sofria uma movimentação. Então, quer dizer, se essa bússola sofre uma movimentação, é porque há um outro campo magnético, certo? Outro campo magnético além do da Terra, que vai fazer ele se movimentar. Quer dizer, ao redor desse fio deve existir um campo magnético, é isso que ele descobriu, tá? Então ele mostrava na realidade que corrente elétrica gera campo magnético. Aí que está a nossa interação entre a eletricidade e o magnetismo, tá? Aí a partir desse estudo de Ørsted veio Faraday depois, né, que foi o que fez mais estudos com o eletromagnetismo, certo? E aí ele utilizou um núcleo de ferro, duas bobinas, para mostrar que a variação de fluxo magnético também gerava corrente elétrica. Então esse experimento foi ao contrário, né? Quer dizer, ele a partir do magnetismo criou corrente, que é o grande barato que a gente utiliza hoje, tá? Bom, então, na sequência,
mostrar esse experimento do Faraday, né? Então tá aqui, ó. Então ele pegou esses elementos, né, de magnéticos, tá? E enrolou um fio ao redor dele, certo? Como se fosse uma bobina, tá? Aí o que ele reparou? Ele reparou que começava a fluir uma corrente elétrica a partir desse fio. Então ele fez o experimento ao contrário, né? A partir do campo magnético, certo? Aparecia na bobina uma corrente elétrica. E aí estipulou as leis de Faraday que a gente vai estudar depois. Além de Faraday, tem outros que a gente vai estudar, que é o Maxwell bastante, o Newton já estudamos bastante, tá? Então, a partir daí a gente começa o eletromagnetismo. Beleza. Agora, onde a gente vai utilizar isso? Motores elétricos, bobinas. Então, a gente utiliza bastante isso no nosso dia a dia. Aqui tem até um exemplo, né? Por exemplo, sobre as ondas magnéticas, né? Então, alguns aparelhos, né? Eles funcionam através do eletromagnetismo. Aí tem aqui um exemplo, né? Que seria uma antena, tá? Aí nós temos outros, né? Cartões magnéticos que a gente utiliza para banco, essas coisas, transformadores de tensão, motores elétricos. Então você pega aqui, motor elétrico, você pega o motor da máquina lavar roupa, do liquidificador, do mixer, do forno micro-ondas e assim vai. E a gente utiliza também para transmissão de dados, que aí vocês utilizam aí para televisão, celular, etc, etc. Tá bom? Bom, então, tendo uma noção básica do eletromagnetismo, vamos começar a ver como que isso funciona, né? Como que se cria isso. E a primeira análise que a gente faz é a partir da indução magnética num fio condutor mesmo, né? Que seria o caso mais simples. Que é o que a gente vai estudar hoje, porque eu não vou acelerar muito, né? Para vocês poderem fazer bastante exercício e tudo mais. Então a primeira parte nossa é a geração de campo magnético por um fio, certo? Então a gente vai analisar num fio condutor. Quer dizer, um fio condutor de eletricidade. E para isso a gente utiliza a regra da mão direita. Mão direita, tá? Como é que você vai fazer? E quando você vai pedir carona, que você deixa o dedão esticado e os outros dedos dobrados, como está aqui no desenho da mão, então o que você faz? O dedão, certo? Vai ficar apontando no sentido da corrente. Então veja bem, aqui a corrente está apontando para cima, não tá? Então o dedão vai apontar para cima. O resto da mão você vai enrolar o fio e vai fazer o giro para ver para que lado que está girando, certo? Então vocês percebem que ele gira nesse sentido que foram desenhadas essas flechinhas aqui, tá? Pronto. Você tem aqui o sentido do campo magnético que nós vamos determinar pela letra B maiúsculo. Então, uma corrente elétrica gera um campo magnético. Legal, mas perceberam que estamos falando de um vetor, né? Vetor campo magnético. Então, se é vetor, tem três elementos a estudar. A intensidade, que é o valor numérico, né? A direção e o sentido. Então, quer dizer, a direção e o sentido já estão aqui estipulados pela regra da mão direita. O que falta agora é como que eu calculo a intensidade. Seria qual o valor numérico, tá? O valor numérico vai dar tarararará e a unidade é Tesla. Tesla é a unidade em homenagem ao Nikola Tesla, que é um físico que trabalhou bastante com eletromagnetismo, né? É mais importante até do que o Edison, que inventou a lâmpada, né? Mas é menos falado. Hoje está voltando a se falar bastante dele por conta dos carros elétricos, né? Então, mas ficou, acho que deveria ter mais crédito.
Bom, então, falta então descobrir a intensidade. Nós já sabemos que a direção e o sentido são dados pela regra da mão direita. Não confundam, porque daqui a pouco vai entrar outra regra, que é a regra da mão esquerda, tá? Então lembre, a da mão direita, o dedão aponta para o lado da corrente e a mão gira, certo? No sentido do giro que ficar a mão, nós teremos o sentido do campo magnético. Por que eu falo isso? Vou desenhar aqui embaixo um outro exemplo. Vou colocar a corrente girando para baixo aqui, por exemplo. Tá vendo a corrente? Então, o que eu vou fazer com a mão? Vou colocar o dedão apontando para baixo, certo? Aí, o dedão apontando para baixo, eu vou perceber que agora o campo magnético gira no sentido contrário, tá? Aí você pode colocar o fio, por exemplo, para a direita a corrente. Legal, então você vai colocar o dedo para lá. Aí, o que ocorre? Aqui em cima, vou fazer bolinha com um pontinho dentro. E aqui embaixo, bolinha com um xizinho dentro, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho o campo saindo do papel e aqui eu tenho o campo entrando no papel. O vetor é como se fosse uma flechinha, não é assim? Que a gente desenha uma flecha. Então, se eu olhar deste lado da flecha, eu vou ver isso. Seria a ponta da flecha saindo. E se eu olho do outro lado, que é quando está entrando, eu vou ver isso. A bunda da flecha, né, entrando no plano, tá? Então, por isso que a gente trabalha com esse desenho. Bom, mas sem esquecer, falta calcular a intensidade, o valor numérico, né? Então vamos lá, como que eu calculo essa intensidade no fio primeiro? Vamos começar pelo fio. Depois vai para a bobina, depois vamos para outros exemplos. Primeiro no fio. Então já sabemos como se determina a direção e o sentido. Aí. Agora falta a intensidade, né? Então, para calcular a intensidade, nós fazemos e utilizamos essa fórmula, tá? Vou escrever ela bem grande aqui. B, tá vendo que não tem flechinha em cima do B? Porque agora é a intensidade. E μ0, esse μ0 no vácuo é sempre 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, tá? Então o valor tabelado para nós. Vezes I, que é a nossa intensidade da corrente, que vai ser dada em ampere. E aqui 2 vezes I vezes o raio, tá? O que seria isso? Se eu olhar aqui o campo magnético girando ao redor do fio que está aqui no meio, certo? Então, esse 2πr representa o comprimento da circunferência, tá? Beleza? Está aqui o campo magnético, está aqui a corrente. Está aqui o raio, é a distância que existe entre o fio e o campo magnético, tá? Beleza? A unidade disso, Tesla, como já havia dito, tá? E aí é só fazer o cálculo e temos a intensidade, certo? Intensidade. Beleza? E aí, o sentido e a direção, regra da mão direita. Regra, mão direita, certo? Para direção e sentido. Direção e sentido, certo? Bom, então esse vídeo é relativamente curto, vocês não vão gastar muito tempo para ver. Eu peço que vocês vejam 1, 2, 3, quantas vezes for. E aí depois vocês vão fazer uns exercícios, tá? De uma lista, da lista lá eu vou escolher uns. Eu vou escolher alguns que vão utilizar a regra da mão direita para determinar a direção e o sentido da corrente. E outros para calcular a intensidade, certo? Amanhã durante o... Eu estou gravando aula hoje, segunda-feira, né? E aí vocês vão assistir e amanhã no período da aula eu estou de plantão aqui com vocês e eu espero que vocês participem, perguntem, tá? Possivelmente eu tenha que fazer algum vídeo da minha mão girando para mostrar como que é o processo. Se vocês não estiverem amanhã presente no horário, o que vai ocorrer? Vocês vão perder as dúvidas, vão se enrolar. Essa matéria é a matéria mais chata do terceiro ano, tá? É a matéria mais chata do terceiro ano. Então, vejam o vídeo quantas vezes for necessário e amanhã perguntem o que for preciso para entender bem. Tá bom, gurizada? Bom, então uma boa semana para todos nós. Bom estudo, tá? Façam os exercícios e tirem dúvida, tá bom? Abraço.